o mundo, ele disse assim, o inimigo e o mundo tentarão destruir, eu achei curiosa essa frase, destruir na cabeça das pessoas todo o sentido que Deus colocou sobre o matrimônio. Não é impressionante isso, né? O Papa João Paulo II, e ele disse assim, mas as pessoas que virem um casal levando Nossa Senhora, mesmo que esse casal não fale nada sobre o matrimônio, o fato desse casal estar levando Nossa Senhora, as pessoas vão pré-julgar, agora o julgamento aqui no bom sentido, né? Vão pré-julgar que é um casal que, se está levando Nossa Senhora, é um casal que segue aquilo que Deus quer do santo sacramento matrimonial, né? E portanto vai ser um alento a outras famílias, a outros casais, a perseverarem no seu matrimônio, na sua fé, devido, dizia o Papa João Paulo II, as ideologias que iam aparecer, que iam tentar destruir isso na cabeça das pessoas. Então, foi por isso que o Papa João Paulo II criou essa missão. E o Papa João Paulo II, ele tinha, vamos dizer assim, três atributos, né? Porque todo santo tem um atributo que caracteriza aquele santo, né? Por exemplo, vou colocar aqui o santo mais popular, São Francisco de Assis. Qual é o atributo a São Francisco de Assis que marcou aquele santo, marcou São Francisco de Assis? Alguém sabe? Logo que no Ceará, humildade, mas ligado ao quê? Pobreza. Então, no mundo inteiro, quando se fala de São Francisco de Assis, a primeira ideia é a pobreza. Dedicou totalmente, né, a tal ponto que, quando o pai dele não queria que ele seguisse a vocação dele, o que ele fez, São Francisco de Assis? Quem sabe? Tirou a roupa, se expôs da roupa. E na hora estava um bispo ali, que eu não me lembro o nome agora, o bispo tirou, naquela época os bispos usavam uma capa púrpura, né? Ele tirou a capa e envolveu São Francisco de Assis, na praça pública, né? E envolveu São Francisco. E aí ele disse, agora sim eu posso rezar com toda a firmeza, Pai nosso que estás no céu. Agora o pai dele era Deus, não era mais ninguém. Não tinha mais ligação com essa terra. Mas aí foi uma vocação que Deus deu a ele. Não vou contar a história de São Francisco de Assis, pode ficar tranquilo. É só para vocês verem que cada santo tem alguma coisa que caracteriza aquele santo, que marca aquele santo, né? Vamos colocar aqui, Santo Inácio de Loyola. Isso aqui você deve saber, não? Isso é mais complicado um pouquinho. O que marcou Santo Inácio de Loyola é chamada Contra-Reforma, mas dentro da Contra-Reforma é chamado o dom da lógica, né? Então a lógica marcou aquele santo. E geralmente aquele santo tem uma congregação, e aquela congregação segue aquele carisma, aquele perfil deixado pelo seu fundador. Eu vou contar uma história que eu ouvi quando era criança, mas que me marcou muito, né? Não faz muito tempo isso, mas diziam, né, que estava ali numa reunião assim, numa paróquia, tinha uma mesa redonda, e tinha três padres discutindo um assunto lá sobre a paróquia, sobre a diocese, mas cada um era de uma congregação. Tínhamos ali sentado um jesuíta, um franciscano e um dominicano, São Domingos. Nesse momento que eles estavam conversando, já era 7 da noite, a luz apagou, a lâmpada quebrou. E aí o franciscano levou um susto e falou, meu Deus, o que foi que nós falamos agora por último? Qual é o sinal que Deus quer nos dar? Por que essa lâmpada foi queimar agora? O dominicano começou a fazer uma filosofia, não, essa lâmpada queimou, para a gente ter uma ideia de como que é a luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Começou a fazer toda uma pregação, uma filosofia ali na hora. E o jesuíta se levantou, foi até a gaveta do armário, tirou uma lâmpada nova, trocou a lâmpada e falou assim, podemos continuar a reunião agora? Entendeu não? Cada um tem um carisma de ver a mesma situação de uma maneira diferente. Então, cada um de nós vai ser assim também. E São João Paulo II? São João Paulo II, no caso dele, ele tem um atributo que é o mais forte de todos, mas ele ficou caracterizado, na verdade, por 3 atributos que formaram, vamos dizer assim, o cerne, o que marcou ele como santo, né? O primeiro atributo dele é que ele era consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís Montfort. Então ele era escravo de Maria, e por isso o lema dele, o lema de Papa dele era Totus Tuus, está no Tratado de São Luís, todo vosso a Maria. Ele era um verdadeiro consagrado a Nossa Senhora, e por isso ele quis consagrar o mundo e a Rússia ao Imaculado Coração de Maria.
a qual não vou entrar no tema hoje. Segundo atributo, também um pouco secundário, mas um atributo mais assim do mundo, vamos dizer assim, que todo cristão teve uma luta nesse mundo contra uma ideologia do mundo que era contrária à fé. E o Papa João Paulo II ficou marcado historicamente, está independente de ideologia, historicamente o Papa João Paulo II ele marcou como um arauto que lutou contra o comunismo, né? Aquele que defende a fé a qualquer custo, e ele então derrubou a cortina de ferro, né? E ele conseguiu a libertação de vários países, inclusive a Ucrânia, Lituânia, Letônia, Polônia, do jugo comunista. Então ele é considerado historicamente como o Papa anticomunista, a tal ponto que ele, Papa João Paulo II, em 1983, criou um artigo no Código Canônico. Você sabe o que é Código Canônico? Não? Código Canônico, já ouviu falar? Não? O Código Canônico, para aqueles que não sabem, é como se fosse, vamos dizer assim, a Constituição da Igreja, né? São leis que regem a Igreja, no sentido não só espiritual, mas no sentido também de material, da vida, né? E ele colocou no artigo 233, se eu não me engano, né? Está excomungado da Igreja Católica todo aquele que favoreceu um partido comunista. E o Papa Francisco não tirou nem o B16, está lá. Então ele ficou caracterizado com isso. Bom, mas o terceiro atributo, e esse que eu queria chegar, e esse era o atributo mais forte do Papa João Paulo II, né? A defesa da família. A defesa da família, a defesa do sacramento matrimonial, era o atributo mais característico, mais assim forte do Papa João Paulo II. E por isso que ele criou essa missão para os casais levassem Nossa Senhora. E por isso também ele criou o quarto mistério luminoso, né? No quarto mistério luminoso nós temos o que? No segundo mistério, a revelação de Jesus na volta de Canaã. E ele comentou, entre outros, ele fez um comentário entre cada mistério luminoso. Quando ele colocou, ele fez um comentário. Mas o mais interessante, ele falou assim: olha, de todos, o que eu mais queria era esse aqui. Quando Jesus transformou a água em vinho. Aí ele falou: por quê? Porque Jesus quis se manifestar o seu poder, a sua glória, o seu poder sobre a natureza, a sua divindade, a sua força, no que? No nascituro, no nascimento de um matrimônio. O que era as bodas de Canaã? Era o matrimônio que estava sendo realizado, né? Então Deus, Jesus, quis escolher uma família para nascer, escolheu José, São José e Nossa Senhora, para nascer numa família, e quis operar o seu primeiro milagre dentro de um casamento, uma família que nascia, para mostrar o quanto que Deus valoriza o sacramento matrimonial e quanto que ele vinha para resgatar esses valores do sacramento matrimonial. Mas o mais interessante dessa história é que para ele fazer esse milagre, o que ocorreu? Ocorreu a preocupação de uma pessoa. Quem era essa pessoa? Nossa Senhora. Nossa Senhora estava lá como convidada. Ela estava à mesa dos convidados, portanto não tinha nada a ver com os problemas da casa, não tinha nada a ver com o que estava se passando no fundo da casa. Mas Nossa Senhora, como mãe, ela olha para o lado da cozinha e percebe que os servos estão aflitos. E eles não precisam chamar Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando percebe que o filho dela está aflito, ela não consegue mais ficar, ela se levanta e vai até a cozinha para ver o que é que está acontecendo. E os servos estavam aflitos por quê? Porque havia acabado o vinho. E quem é que quer ser mensageiro de má notícia? Quem é que queria chegar lá para o mestre de cerimônia, para o casal, na plena festa, plena alegria, e dizer assim: olha, acabou o vinho? Ixi, que vexame, né? E como eles eram servos, eram escravos. Quem dava má notícia geralmente apanhava no final. Naquela época não era só olho por olho e dente por dente, mas era muito pior do que isso. Então os servos, eles apanhavam mesmo de verdade, né? Então, quando a pessoa estava com raiva de alguma coisa, eles contavam em quem? No servo, né? Mas às vezes machucavam mesmo, que até matavam, mas tinha direito de vida e de morte sobre aquela pessoa. E os servos escravos daquela época eram outros povos, às vezes até o próprio judeu mesmo, porque às vezes quando uma pessoa não conseguia pagar uma dívida, ele se tornava escravo daquela pessoa a qual ela devedou. Ele, a esposa, os filhos, e o dono dele, daí que passava a ser o dono dele,
fazer qualquer coisa com ele, né? Às vezes o jumento naquela época tinha mais, vamos dizer assim, mais privilégio, sofria menos do que um servo naquela época. E Nossa Senhora era muito conhecedora disso. Ela sabia o que estava preparado a esse servo se eles dessem a má notícia. Então ela faz um sinalzinho, como toda mulher, né? Faz um sinalzinho assim discreto. Para quem? Para o filho dela, né? O filho dela já percebeu a coisa, se levanta, Jesus vai até ela. E aí um fato interessante. Nossa Senhora diz: eles não têm vinho. Qual foi a primeira resposta de Jesus? Não chegou a minha hora? É isso? É o que todo mundo fala, mas não é isso não. Tem uma resposta anterior ainda. E essa resposta é curiosa. Jesus olha para Nossa Senhora e fala assim: mulher, o que tem eu e você a ver com isso? Ele queria deixar bem claro que os problemas que nós criamos nessa terra não pertencem a Deus. Ora, ali era um problema que o casal criou por uma falta de prevenção, não soube equiparar quantos convidados ia ter, quanto ia ter de vinho. Era uma falha humana. Deus não é culpado pelos nossos pecados, não é culpado pelas nossas falhas. E aí qual foi a resposta que Nossa Senhora deu para Jesus, depois que ele falou isso? Nossa Senhora do silêncio, né? Nossa Senhora não respondeu nada. Por que Nossa Senhora não contra-argumentou? Porque Nossa Senhora já sabia, dentro dela mesma, ela tinha certeza que um pedido dela bastava, não precisava pedir duas vezes. Nossa Senhora tinha plena confiança que bastava ela pedir uma vez, que ele iria atender. A tal ponto que São Tomás de Aquino faz um comentário interessante sobre esse assunto. Ele diz que ali Nossa Senhora reparou o pecado de Moisés. Qual foi o pecado de Moisés? Resumindo muito, eles estavam andando 40 anos no deserto, então voltavam sempre do mesmo lugar. Tinha um lugar lá que era, bom, deserto já é seco por natureza, mas dentro do deserto tinha um deserto dentro do deserto, então seco que ele era. Então não tinha como nada de água, mas tinha uma pedra, e toda vez que eles passavam ali, Deus mandava Moisés pegar o cajado e bater no cajado e sair água. Bom, Moisés já tinha feito isso várias vezes. E uma dessas vezes, quando Moisés veio de novo, 40 anos, né? Imagina, correndo ali, chegou lá de novo no mesmo lugar, estava lá a pedra, tudo seco. Bom, vai fazer de novo, né? Pegou o cajado e bateu, sai a água, em nome de Deus, pá, bateu o cajado. Só que dessa vez não saiu. O povo ficou no silêncio, olhando para Moisés. Moisés ficou meio aflito, olhou assim, o que fiz de errado? Pegou, se concentrou e bateu a segunda vez. Se eu não me engano, a segunda vez, não foi a terceira, mas a segunda vez já saiu água. Aí o pessoal aplaudiu, aclamou Moisés, tal, etc. Mas Deus chamou Moisés. Tu bateu a segunda vez por quê? Por que você duvidou? Não era para você ter batido a segunda vez. E porque você bateu a segunda vez, você vai ver a terra prometida de cima do monte, mas você não vai entrar na terra prometida, porque você desconfiou da minha misericórdia. Eu estou colocando aqui em palavras mais, né? Então, quer dizer, naquele momento, Nossa Senhora não duvidou que Jesus iria fazer. Jesus deu um argumento forte: olha, eu e você não tem nada a ver com isso. O que eu e você tem a ver com isso? Nada. Então dá a impressão que Jesus não iria operar o milagre. E Nossa Senhora então repara o pecado de Moisés, que ela já tinha pedido, ela sabia que ele ia fazer. Então o que Nossa Senhora faz? Ela olha para os servos e diz: fazei tudo certo. E aí sim Jesus dá a segunda resposta: mulher, não é chegada a minha hora. Jesus quer deixar bem claro ali que tudo que iria acontecer era por causa de Nossa Senhora, porque era o papel dela, da intercessão de Maria, que ele ia obedecer e iria fazer um milagre que ele não tinha necessidade de fazer, porque não era culpa dele e não era a hora dele fazer. Mas se a mãe dele pediu, mesmo que não fosse por necessidade dele fazer, Deus fazer, foi uma coisa humana por culpa nossa, e está fora de hora, Nossa Senhora pediu, ele vai atender. Mas ainda tem mais um porém aí. Nossa Senhora fez sua parte. Jesus mostrou
que ele ia atender, porque era a mãe que estava pedindo, bastou um pedido da mãe, atende. Mas Jesus resolveu testar os servos. Enche as talhas de água. Os servos podiam dizer assim: não, o senhor não é o meu patrão, né? Então, se eu fizer isso daqui, encher talhas de vinho de água, você é doido, eu vou apanhar. Aí agora não vai apanhar só o que vai dar a má notícia, mas vai apanhar todos os servos. Mas os servos fizeram isso? Não. Eles sentiram dentro de si uma segurança que eles deveriam obedecer. Então o Espírito Santo comunicou a eles que deveriam ser obedientes, mesmo que aquilo fosse uma coisa contrária à razão. Foram e obedeceram, e encheram de água as tábuas. Jesus ainda quis fazer um último teste com eles. Falou: vá e sirva ao mestre de cerimônia. Não está dito que virou vinho ainda. Quando ele falou vá e sirva, não falou que virou vinho. Provavelmente, aí todos os teólogos, os santos também têm essa conclusão, que eles encheram a jarra de água, botaram na bandeja com um copo e foram servir o mestre de cerimônia na jarra com água. Ainda era água. Agora você imagina um servo atravessando aquela festança toda, o mestre cerimoniador, estão na cozinha, então o mestre cerimoniador está na porta de entrada, tem que atravessar toda aquela festa, só cantando, não sei o que, conversando, e você com a bandeja com uma jarra de água, e você obediente, vai servir a água para o mestre cerimônia, sem saber o que vai dar, o que ele vai falar, o que vai acontecer comigo. Já pensou a situação desse servo? E ele atravessando, todo mundo sorrindo, cantando, e ele pensando: ai, amanhã eu estou chorando. Chegou no mestre de cerimônia e obedeceu a Jesus, pegou a jarra e virou. Quando ele virou, em vez de cair água, caiu vinho, e aí virou vinho. Então, toda a cena que a gente lê, dá a entender que só realmente se transformou a água em vinho quando o servo foi fiel até o fim. Ele foi até o final, confiou, virou a jarra, aí operou o seu milagre. Então, o que houve ali? Houve ali a intercessão de Maria, mas também a confiança dos servos. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Nossa Senhora, nós temos que ter a confiança desse servo também. A gente pediu, está na mão dela, né? Ela vai interceder, Jesus vai fazer o milagre, mas é preciso que eu confie, mesmo que toda aparência fale o contrário. E por esse milagre, o Papa João Paulo II citou que ali era um milagre onde mostrava o papel de Maria, o poder de Jesus, mas também o local onde Jesus resolveu operar esse milagre, que era o Santíssimo, que é o momento da formação de uma família. E a família é vida, porque na família, depois que o casal se casa, vem o quê? Os filhos, né? Atualmente falando, vem o fruto desse casamento, o fruto do amor são os filhos. Ora, Nossa Senhora, ela quer esse fruto em nós, e é por isso até que o mês de maio foi escolhido para ser o mês de Maria. Por que o mês de maio é o mês de Maria? Já pararam para pensar isso ou não? Por que não escolheram outro mês? Quem é que já pelo menos indagou consigo mesmo sobre esse? Por que o mês de maio? Alguém já parou para pensar isso uma vez? Não? Nenhum casal aqui? E também nunca ouviram falar isso, né? Primeira vez, né? Bom, esse costume é um costume europeu, certo? Então, o que acontece na Europa no mês de maio? Né? Geralmente, a partir do dia 10, dia 13, dia 15 de maio, esse períodozinho assim, né? A partir da segunda semana do mês de maio, na Europa, as flores começam a desabrochar. Então, o que havia acontecido antes? Eles passaram mais ou menos 3 meses na Europa. Vou botar agora a cabeça lá no continente europeu. 3 meses de gelo, frio, mais gelo. E no inverno lá, o gelo, os bichinhos que tem por lá, os pássaros que não foram migraram para fora, os que ficaram lá hibernaram. Então, hoje em dia não se percebe tanto lá, porque você tem a televisão, você tem carro, você tem o celular, você tem muitos instrumentos. Mas imagina na Idade Média, que todo mundo está dentro de casa, ninguém sai na rua. Aí fica um silêncio. E aí você não escuta passarinho, você não escuta os cachorros tudo encolhido, você não escuta um animal. Parece que a morte tomou de conta de tudo, parece que tudo morreu. E quando você chega
Está chegando perto do mês de maio, você está lá assim, arrumando alguma coisa em casa e de repente você escuta o quê? Um passarinho cantando. Quando você passa 3 meses sem ouvir um passarinho, naquela época não tinha outra coisa, nada que pudesse, né, tirar a nossa atenção, você, nossa, um passarinho está cantando. Aí você daqui a pouco escuta o quê? O borbulhar de um riacho. Aí você olha pela janela e você vê o verde aparecendo, aquele verde que há tanto tempo tinha sumido, e por isso o verde representa a esperança. E aquele gelo derrete, a morte sai e vem, a natureza aparece com toda a sua beleza, a sua vida. Então é a vida que surge, e por isso que o mês de maio foi dedicado a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela nos trouxe a vida, que é Jesus Cristo, e ela é chamada também a rosa mística de Deus, a rosa perfumada. Então no mês de maio também, todo o nosso olfato lá na Europa fica aguçado. Por quê? Porque você começa também a sentir o cheiro da relva, o perfume das rosas, o perfume das flores. Então todo o sentimento de vida vem sobre você, e por isso então o mês de maio foi dedicado a Nossa Senhora, porque ela é essa rosa mística que nos trouxe a vida, que é Jesus Cristo, que nos trouxe esse perfume que é a graça de Deus, e por isso o mês de maio então foi dedicado a Nossa Senhora, e por isso também o mês de maio foi dedicado às mães, né? É a mãe, o símbolo da vida, a que traz no seu ventre materno uma vida, e que depois vai desabrochar também para essa terra uma vida, né? Então, quando é para nascer no dia 13 de maio. E quando é para nascer no dia 13 de maio. Aí é uma graça especial, né, Nossa Senhora. E também é um dos motivos, dizem os estudiosos sobre Fátima, que não só escolheu o dia 13 de maio, porque justamente é o dia, mais ou menos, que as flores desabrocham na Europa. Então, Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu as 3 crianças, Lúcia, Jacinto e Francisco, ela também queria dizer o seguinte: olha, depois desse inverno que o mundo está passando, eu venho trazer para vocês a esperança, o triunfo do meu imaculado coração. Então, ela escolheu o mês de maio para a sua primeira aparição, para dizer que ela vinha trazendo graças especiais para nos dar a vida vivificante da graça, a tal ponto que o Papa João Paulo II disse que Fátima não é só mais uma aparição da Virgem Maria, mas um marco novo na história da igreja, né? Então a igreja, ela tem vários marcos, assim como na história da humanidade. Por exemplo, na história dos homens nós temos aí pré-história, idade média, média alta, idade moderna. Não é assim, não? É ou não é? E para cada fato histórico tem um evento que marcou aquele fato histórico, não é isso? Né? Também existe isso na Igreja Católica. Dentro da eclesiologia, existem fatos, desde o Antigo Testamento, mas dentro da Igreja Católica, fatos que marcam períodos que Deus quis trabalhar de uma maneira a graça de Deus. São Luís mesmo fala no tratado de São Luís Montfort, ele diz o seguinte, que o reino de Deus Pai começou com Adão e terminou com Noé. O reino de Deus Filho começou com Noé e terminou com o dilúvio de sangue do próprio Jesus na cruz. E o reino do Espírito Santo começa com a ressurreição de Jesus e vem até os dias de hoje, né? O Pentecostes, tudo, né? E aí ele fala, mas Deus não vai acabar o mundo antes que haja um reino, nem que seja pequeno, onde a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo sejam glorificados através do Imaculado Coração de Maria. E ele chama até de o Reino de Maria. O triunfo, São Luís não sabia ainda de Nossa Senhora de Fátima, foi 300 anos antes de Fátima. Então ele prevê que haverá um tempo nessa terra onde Nossa Senhora será glorificada, e através de Nossa Senhora, através do Reino de Maria, virá a glorificação da Santíssima Trindade. E aí vem Nossa Senhora de Fátima em 1917 confirmando o que São Luís falou: olha, haverá, o mundo passará por condições, se que a palavrinha assim tem condicional, se continuarem no pecado, haverá guerras, várias nações desaparecerão, a Rússia espalhará seus erros por todo o mundo, mas no final, por fim, meu imaculado coração triunfará. Então haverá um triunfo de Deus nessa terra através do coração de Maria.
E por isso o Papa João Paulo II diz que é um marco novo na história da igreja, porque o Espírito Santo trabalhava as almas de uma maneira até Fátima, e a partir de Fátima o Espírito Santo colocou uma nova condicional para a santificação das almas. Qual é essa condicional? A própria Nossa Senhora falou: eu vim porque Deus quer. Olha que a premissa que é muito forte, hein? É a vontade de Deus. Deus quer estabelecer na terra agora a devoção ao meu imaculado coração para a salvação das almas. Ou seja, a partir de Fátima para cá, Deus quer santificar as almas através da devoção ao imaculado coração. Por isso o Papa João Paulo II pediu que quando as imagens entrassem fosse coroada. Através da coroação, essa coroa representaria o que? Uma consagração, uma entrega, porque quem coroa sua rainha já está dizendo: eu amo e quero servir. Então a coroação para nós não é só uma coroação festiva do mês de maio, mas é também uma entrega. Olha, por isso que quando passou o manto vocês foram se levantando, porque olha, Nossa Senhora está suscitando almas para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. E esse é o objetivo das peregrinações de Nossa Senhora, que as pessoas se entreguem a ela e obedeçam a ela. Como? Fazendo a consagração, como nós fizemos agora, através da coroação. Segundo, rezando o terço. E aqueles que puderem, ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, fazerem a devoção do primeiro sábado, que é uma confissão, a comunhão, o terço e uma meditação de 15 minutos em um mistério do Rosário. E com isso estarão contribuindo para o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Vamos passar por dificuldades, por crises, por guerras? Nossa Senhora falou que depende de nós. Se nós formos obedientes a Deus e deixarmos de pecar, não haverá essas guerras. Se nós formos desobedientes e continuarmos a pecar, está aí o mundo que nós estamos vendo, né? Está aí o mundo que nós estamos vendo, né? Então, o resultado desse mundo que nós estamos vendo é o pecado. Então, quanto mais as pessoas... Aqui é diferente, mas fora desses muros, tem muitas pessoas que não se dizem até católicos, mas não querem saber de nada com Deus, não querem uma mudança de vida, vivem no pecado mortal 24 horas, até com blasfêmias contra Deus e tudo, não muda de vida. E aí pode vir essa consequência que são os castigos. No entanto, mesmo quando Deus castiga, Ele traz as pessoas de volta para Ele. É uma misericórdia, porque agora mesmo há pouco tempo eu ouvi um missionário estava dando depoimento lá da Ucrânia. Já ouviu falar da Ucrânia? Agora todo mundo ouviu falar, né? Antes eu perguntava, ninguém sabia, agora todo mundo sabe, né? E ele dizendo o seguinte, que muitos daqueles que estão fugindo da guerra estão procurando abrigo aonde? Nos conventos, nas igrejas. E ele estava falando lá com o padre, e o padre dizendo que muitos deles que estavam vindo, fugindo, eles não tinham sido nem batizados ainda. E chegavam com o padre e pediam o batismo, primeira comunhão, crisma e sacramento matrimonial. Porque estavam vivendo assim, né? E quando estourou aquela guerra, foram para o padre pedir a graça dos sacramentos. É uma conversão. Aí a gente entende um pouquinho o que é que está acontecendo. Agora é claro que lá na Ucrânia tem muitos católicos também, né? E muitos soldados que, inclusive, houve um milagre hoje é dia 2, não, hoje é dia 2, então foi dia 4 do mês passado, né? Uma intervenção de Maria. Nós temos a intercessão, que quando a gente pede uma graça, Nossa Senhora consegue, e nós temos a intervenção, quando Nossa Senhora entra na história. Foi o que eu falei que aconteceu aqui em São Luís, né? Nossa Senhora levantou os soldados que estavam caídos quando passou com o véu, e quando chegou no Jerônimo, ela mesma pegou a areia e mandou o Jerônimo botar a areia no canhão, e o canhão funcionou. Então a areia se transformou em pólvora. Mas isso em 1580, alguma coisa assim. 5 minutos. Ainda tem 5 minutos. Então, o que aconteceu? Na Ucrânia, que eu encerro. Tinha 9 soldados, estava numa cidade lá, eu não consigo falar o nome daquela cidade ali, e vi uma coluna de tanques à noite. Eles já tinham percebido. Eles tinham acabado de, antes de ir para a trincheira, eles tinham se confessado, comungado, já tinham recebido a unção dos enfermos, ou extrema-unção, rezaram o texto, botaram o texto no pescoço, naquele colete à prova de balas, e conseguiram contato no Zap para falar com os pais, para se despedir dos pais, e mandaram essa mensagem: pai, mãe,
nós estamos aqui na trincheira, vem uma coluna de tanques, nós não temos condições de vencê-los, mas nós não vamos nos render e não vamos recuar, nós vamos morrer lutando, vamos dar até a última gota de sangue pelo nosso país. Mas rezem por nós, mas fique tranquilo que nós estamos preparados, porque nós vamos para o céu, que já fizemos tudo já, confissão, comunhão, então eles tinham certeza que morrendo ali eles iam para o céu. Mas pediram a ajuda do pai e da mãe para quê? Para rezar. Agora o pai e a mãe que vai rezar para o filho morrer e ir para o céu, ou vai rezar para o filho voltar para casa? Naturalmente, né? E aí os pais ficaram apavorados e começaram a mandar mensagem para todo canto, para todo grupo, todo colega, na Ucrânia e fora da Ucrânia, pedindo oração para que Nossa Senhora protegesse o filho deles que estavam ali, que iam lutar contra a coluna de tanques. E as horas se passaram, quando a coluna de tanques chegou bem próximo, deu um clarão, eles não souberam o que estava acontecendo, viram os chamados papocos. O que está acontecendo? Não sabemos. Chegou o dia de manhã e nada da coluna de tanque apareceu. Aí tomaram coragem, saíram da trincheira, foram olhar, a coluna toda destruída. Entraram em contato com o comando, não fomos nós. Depois ficaram sabendo, os russos também não foi folgamento, que às vezes um erro existe folgamento, que é quando o próprio exército bombardeia errado, bombardeia o seu próprio exército. Também não foi folgamento. O que foi? Passados 5 dias, alguém colocou na internet uma filmagem de um outro ângulo, a coluna passando, e começam os raios a cair sobre os tanques. E essa pessoa que estava filmando, depois que ela olha a filmagem dela mesma, ela acha que é lua cheia, porque ela fala, mas não era para ser lua cheia. Quando ela vai ver o final da filmagem, quando os tanques estão destruídos, aquilo que parecia ser a lua, na verdade era um globo luminoso que volta para o céu. Então, o globo luminoso não era a lua. Agora, existe uma discussão entre os ucranianos católicos. Uns dizem que foi quando pediram ajuda a Nossa Senhora desceu do céu, então, interveio e venceu para os ucranianos e destruiu os tanques russos. Outros ucranianos dizem que foi São Miguel Arcanjo, porque São Miguel Arcanjo é o patrono, e já teve outras batalhas antes dessa, que São Miguel apareceu na batalha defendendo também os ucranianos, né? Tem até um padre lá que está guardando todos esses relatos dos soldados para fazer um livro dos milagres que estão acontecendo na Ucrânia para esse povo que está rezando. Não é para todos, né? Aqueles que têm fé e estão rezando. Bom, eu penso o seguinte: se eles pediram para Nossa Senhora a proteção e o globo luminoso, quando a gente lê a história de Nossa Senhora de Fátima, quando as pessoas vão até a cova da Iria ver as crianças conversar com Nossa Senhora, no mês de junho, de julho principalmente, as pessoas que estão na cova da Iria veem um globo luminoso. Quando as crianças vão conversar com Nossa Senhora, desce um globo luminoso sobre o que? Sobre a azinheira, e a azinheira dobra os seus galhos até o chão, mostrando que existe um peso físico. E quando Nossa Senhora sobe direto para o céu, as pessoas que estão mais distantes veem o que? Um globo luminoso subindo até o céu. Então, se lá foi um globo luminoso e aqui em Fátima foi um globo luminoso, eu acredito que tenha sido mesmo Nossa Senhora. São Miguel me perdoe, mas eu acredito que foi Nossa Senhora mesmo, né? Que foi a mãe que veio em socorro a seus filhos, porque esses pediram com fé e fizeram uma grande corrente de oração, uma vigília de oração, né? Por isso que Nossa Senhora falou: onde tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei entre vós. Tudo que pedires ao meu Pai, em conjunto, 2 ou mais, eu concederei. Meu Pai, em meu nome, meu Pai concederá. Desculpa, tudo que pedir em meu nome, meu Pai concederá. Mas quando ele fala 2, não é que ele quer 2, não, ele quer comunidade. Então, quando a gente faz uma oração, a comunidade faz uma oração pedindo uma única e exclusiva graça, e ainda pede através da intercessão de Maria, Jesus pode até dizer: olha, não tem nada a ver com isso, não foi culpa minha, olha, não é chegada a minha hora, mas está todo mundo pedindo, né? Em nome de Jesus Cristo, pela intercessão de Maria. Então, vamos conceder. E Nossa Senhora tem isso, às vezes ela desce do céu para nos ajudar aqui na terra, né? Em algumas aparições, como Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, ela se projetou a santa, mas ninguém viu nada, só a santa. Então, era uma projeção que ela fazia dela sem descer do céu. Mas em Fátima não. Em Fátima ela quis descer
para mostrar, olha, agora é um marco novo na história da igreja. Eu desci do céu para dar essa mensagem para vocês. Reze o meu texto, faça a consagração, que a vitória é nossa. Meu imaculado coração triunfará. Ou seja, em outras palavras, confiança, confiança, confiança. O bem vencerá novamente e a luz vai ressurgir no meio dessas trevas do mundo. Mas é preciso que nós tenhamos essa confiança que esses soldados tiveram e que a família deles também tiveram, de rezar o texto e pedir a Nossa Senhora com confiança. E aí o restante será dado por acréscimo. Então nós vamos agora rezar uma Salve Rainha, pedindo a Nossa Senhora que seja de fato a nossa